Olá, Cíntia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é constelação familiar. Então, vamos para a primeira pergunta. O que é constelação? Então, a constelação familiar, ela é mais uma ferramenta no processo de evolução das pessoas. Ela veio para contribuir nesse sentido, né? O fundador, né, é o Bert Hellinger, é um alemão. Ele é teólogo, filósofo e também pedagogo. E aí ele ficou na África um bom tempo com uma tribo africana, estudando sobre família, tentando compreender alguns emaranhados, o porquê que as pessoas ficam num estado emocional mais saudável ou não. E aí, nessas observações durante anos e também durante o seu próprio processo, aí ele fundou essa teoria, vamos dizer assim, né? Trouxe pra gente e aí divide aí, tá esse boom no mundo inteiro. Né? Ele trabalha nas constelações familiares com 3 leis. E essas 3 leis são as leis que ele considera as leis do amor. E nessas 3 leis do amor, que é a base do processo que a gente trabalha nesse sistema familiar. Então, a primeira lei é a lei de pertencimento, onde ele acredita que, independente do que a pessoa tenha causado, ou acontecido, ou ocorrido, ela faz parte de um sistema familiar. Então, ele trabalha com a inclusão de todos os seres nesse sistema. Não importa o que ocorreu. Essa é a primeira lei. A segunda lei que ele traz para nós é a lei entre dar e o receber. Então, essa lei entre dar e o receber, eu vou dar um exemplo, por exemplo, na área da saúde. Né? Na área da saúde, a gente aprende muito a sempre ir em prol do outro, ir em socorro do outro, ir ajudar quem precisa. Então, você vai acontecer alguma coisa, você vai lá e você está pronto para ajudar. Aí alguém precisa de mais alguma coisa na sua família, você também vai em prol e ajuda. Geralmente, essas pessoas que sempre doam, é difícil para elas deixarem receber algo. Né? Então, se também elas não encontram um certo equilíbrio entre esse dar e receber, há dificuldades também. Né? E a terceira ordem na qual ele se baseia e divide aqui com a gente, né, nessa abordagem sistêmica familiar, é a ordem da hierarquia. Então, não adianta eu, Cíntia, querer ser maior que os meus pais, porque eles vieram primeiro. Então, eles têm precedência. Exato. Né? Assim como os meus pais também não adiantam querer ser maiores com os pais dele, com os meus avós. Né? Então há que se respeitar essa hierarquia na família, na nossa ancestralidade. Né? Porque se também em uma dessas leis não estiver em equilíbrio, a desordem acaba atrapalhando a harmonia emocional, física ou até mesmo espiritual de um ser, o que vai repercutindo para todo o sistema familiar. Entendi. Né? Além disso, além de trabalhar nessas 3 leis do amor, o Bert também trabalha, o que é muito legal, em 3 níveis de consciência. Então, é a consciência pessoal, a consciência coletiva e a consciência espiritual. Legal. Então, quando você faz um trabalho desse, uma constelação familiar, seja individual com os bonequinhos, ou seja em grupo, com as próprias pessoas sendo representantes do seu sistema familiar, se trabalha nessas leis do amor, colocando ordem nesse sistema e trabalhando esses 3 níveis de consciência ao mesmo tempo. Então as 3 consciências que são individual, ou seja, a sua própria
consciência. Isso. Que afeta, de certa forma, a consciência coletiva. Que é do sistema todo, ou seja, se um estiver com depressão, por exemplo, na sua família, outros seres também estão imersos nessa mesma situação. Na mesma sintonia, porque fazem parte do mesmo sistema. Perfeito, ou seja, é uma teia. Sabe uma teia de aranha? Sim. Você entrou ali dentro, você vai perceber o que ressoa de cada um, porque você faz parte daquele cada um. Sim, daquele sistema. Todos estão interligados. Perfeito. E além disso, a consciência espiritual. Espiritual, legal. Né? Tá. Ou seja, tem algo maior que rege esse sistema. Tá, entendi. Bom, a outra pergunta é: constelação é uma terapia? Eu pergunto por quê. Porque, assim, geralmente quando você vai fazer uma terapia individual, etc., tem um tempo, né? Que seria outra pergunta. Existe um tempo? Primeiro ela é uma terapia e existe um tempo de duração? Bom, ela é uma terapia, sim, porque quando um ser vem em busca de ajuda, sabe aquela pedra que você pega quando é criança e atira no lago? Sim. E o lago vai se esparramando, a pedra faz com que vá esparramando aquelas ondinhas? Então, é a mesma coisa no nosso sistema familiar. Ah, Cíntia, então se eu me trabalhar, quer dizer que se eu me trabalhar e me cuidar emocionalmente, isso pode ajudar também o meu pai, minha mãe ou meus irmãos que não fazem terapia neste momento? Digamos que por tabela, sim, por ressonância, por sintonias. Acaba reverberando, então. Por conexões, isso, vai reverberando no seu sistema familiar. Ok, então algo que eu mexo comigo afeta o sistema. Sim, lembra do caso da depressão que eu citei anteriormente? Então, se por exemplo, uma pessoa, como a gente aprendeu na faculdade, né, um paciente identificado, ele tem a depressão, dentro da casa existem mais irmãos e os pais, então quer dizer que todos estão depressivos? Não necessariamente, mas todos podem e devem aprender com a situação de um ser. Ou seja, o aprendizado daquela doença é para todos os seres que ali se encontram. Entendi. Quanto ao tempo, que é a próxima pergunta, né, é um pouco diferente de um processo psicoterápico. Então, se no processo psicoterápico a pessoa vem, vamos dizer assim, toda semana ela vem e se trabalha com um determinado assunto, ou até mesmo o mesmo, né, que ainda está em andamento, numa constelação familiar não funciona nesse tempo. Né? Na terapia psicoterápica, vamos dizer assim, tem aquela semana, aquele dia que a pessoa vai, ela senta e fica ali durante 50, 60 minutos, certo? Na constelação, eu não tenho como precisar se a constelação da pessoa vai durar meia hora, 40 minutos, 1 hora, não. Tá. Né? Isso é uma questão. Então não tem como te dizer quanto tempo vai resolver, vamos dizer assim. Legal. Né? E outra questão do tempo também então eu posso fazer uma agora, hoje, e aí para resolver uma situação. E aí, semana que vem eu posso fazer outra para resolver? Não, também. Né? Porque, como a gente trabalha um campo no seu sistema familiar, então, tem coisas que podem ainda ressoar depois de um certo tempo. Digamos que as fichas podem cair mais para frente, né? E ainda está emergindo dentro de você algumas respostas. Né? Então, eu, Cíntia, acredito que é legal, em torno de 3, 6 meses, mais ou menos, para poder fazer uma próxima. Mesmo porque, comigo mesmo, teve constelação que até depois de 1 ano ainda tinha resultados. Né? Entendi. Legal. Vamos agora para a próxima pergunta. Tá?
como é feita a constelação? Como é que funciona? Quer dizer, existe então uma pessoa que vai trazer algum tema, alguma coisa para ser constelado, que chama, é isso? Legal. E como é que é? Você pode explicar, falar como é que é feito isso? Claro. Geralmente a pessoa, ela às vezes já está no processo psicoterápico e, por exemplo, ela está trabalhando no profissional. E aí ela está um certo tempo naquilo. Então, ela pode dividir esse mesmo tema que ela está trabalhando na constelação. Então, Cíntia, eu queria constelar o meu profissional, que ele está emperrado, ele está patinando já há anos ou alguns meses, na mesma situação. Eu queria ver no meu campo familiar se aparece alguma coisa que está meio inconsciente e que pode me ajudar a evoluir com essa situação, né? Então a pessoa leva o tema que ela quer trabalhar e que já tem um tempo que está patinando com aquilo e não sai do lugar. Então sim, a pessoa leva um tema, né? E aí o que a gente faz? A gente coloca, eu trabalho em grupos, né? Em grupos e pessoalmente, por hora. Então o que acontece? A pessoa vai, leva um tema para ser trabalhado, eu faço isso no consultório, tá? Então no consultório, lá vai ter outras pessoas, onde vai também aprender e a evoluir com a pessoa que vai levar o tema, e elas vão fazer parte do sistema dessa pessoa. Como? Então no meu profissional, de repente, vou dar um exemplo, tá? Eu falo para ela, escolhe alguém que esteja aqui para representar o seu profissional. Aí ela vai, das pessoas que estão ali representando, participando, ela escolhe alguém aleatoriamente que queira fazer parte dessa evolução da pessoa. Então, fulano, pode ser o meu profissional? Posso. Aí vai e coloca a pessoa. Se eu ver que precisa de mais alguém, então eu peço para ela escolher outra pessoa para continuar. Né? Então pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o chefe, pode ser o financeiro, né? Pode ser alguma dificuldade que ela tenha com alguém dentro da empresa. Né? E aí essas pessoas que estão ali assistindo, elas também colaboram para o processo dessa pessoa. Feito isso, a gente vai trabalhar com aquelas pessoas que estão ali no campo representando o tema dela, ou seja, a dificuldade da pessoa. Legal. Sim, só para lembrar que às vezes eu vou levar uma situação para ser trabalhada. Então, o profissional, eu tenho uma imagem interna do que pode ser. É essa imagem interna que eu sinto e que eu percebo que a gente vai começar a constelação da pessoa. Então ela vai formar ali, ao vivo, essa imagem que ela tem dentro dela. Não quero dizer que vai se manter com a mesma imagem, tá? Porque a constelação, ela trabalha com os movimentos da alma. Né? Então aí a gente vai trabalhar e organizar para que aquela imagem fique melhor para a pessoa. Consequentemente, vai se organizar aquilo que está meio em desalinho. Entendi. É esse o papel da constelação, organizar o que está desorganizado, trazer paz naquilo que ela está vendo que está um pouco esquisito, estranho. Tá, legal. Bom, próxima pergunta. As pessoas que vêm assistir, elas também participam, então? Acho que você comentou, né? Todas aquelas pessoas que vão ver, elas... isso é outra pergunta, né? Elas podem participar ou não, né? Ou elas são obrigadas a participar? Como é que funciona isso? É muito bom você ter perguntado isso. Na verdade, é assim, você pode ir só para você ver como é que funciona e não necessariamente você querer entrar e participar da história do outro. Tá. Essa é uma escolha sua, ninguém é obrigado a nada. Legal, né? legal. Agora, claro, se a pessoa de repente
levanta e escolhe fulano Beltrano para fazer parte da história dela e fulano Beltrano não quer, não tem problema nenhum. Legal. Né? A gente agradece mesmo assim e outra pessoa pode ser escolhido para representar aquela situação, aquele tema, aquele sistema da pessoa. Então, não é obrigatório. Não é obrigado. Então né? você pode optar por participar ou não. Sim. Se eu for convidado, se eu for lá, estou assistindo a constelação e vamos dizer que o constelado me chame e eu falo, não quero, tudo bem. Tudo bem, não tem problema nenhum. Continuamos amigos. Show de bola. Que bom, né? Agora tem uma outra questão que você também levantou, né? Que eu não me recordo agora, mas você colocou outra situação junto. Foi? Vixe, não lembro. Vamos falando aqui que no desenrolar provavelmente aparece, né? Bom, vamos para a próxima então. Você consegue perceber melhora nas pessoas no momento da constelação, ou seja, no momento que você está exercendo aí o seu trabalho, né? Essa pessoa que está sendo constelada, você consegue ver que esses nós aí começam a ser desatados? Você consegue ver isso? Como é que é? Sim, sim, e é muito gratificante para o facilitador que está auxiliando. Né? Na verdade, a gente é só realmente o facilitador, né? Aquele que está ali no meio. Mas, na verdade, quem se organiza de um certo modo é o próprio sistema familiar. Né? Quando você começa a organizar, colocar algumas falas, algumas frases dentro desse emaranhado, eles vão sendo diluídos. Então, naturalmente, a expressão facial das pessoas vão sendo transformadas. Vai ficando mais leve. Exato, vai ficando mais tranquilo, né? Perfeito. Começa a ver que a coisa não é tão ruim do jeito que parece ser. Fica mais leve. Porque começa a ter mais entendimento, Isso. Como o Bert Hellinger diz que esse sistema familiar, esse núcleo familiar, é um sistema vivo. Sim. Então, se uma pessoa está doente, os outros vão perceber isso. Por amor, às vezes a gente repete padrões, comportamentos, atitudes, para honrar alguns ancestrais. Então, por amor, a gente também tem o direito de sair e ver e escolher fazer diferente. Sim. Né? E sim, é muito sagrado o campo familiar. Então é extremamente visível essa melhoria, sim, essa melhora. Sim, e todos que estão ali participando sentem isso. Em algum nível de consciência sente. Legal. Quem é mais sensível vai perceber, quem não é tão sensível percebe nas fisionomias, nos comportamentos, no tom de voz, várias formas. Né? Legal. Então, só indo para ver, né? Sim. Legal. Beleza. Vamos para a próxima. Constelação familiar é uma prática religiosa ou não? A meu ver, não. Não. Não, porque a religião tem dogmas, Tem crenças e tal. Isso. E o Bert Hellinger, como você falou, ele era o quê mesmo? Ele foi teólogo. Tem a ver com religião, mas não necessariamente, né? Teologia é estudo, né? Mas não tem a ver. Qualquer pessoa de qualquer crença, de qualquer religiosidade, pode ir, pode se trabalhar com essa ferramenta, passar pelo processo evangélico, budista, espírita, católico, qualquer religião. Independente. Não tem nada a ver com crença, nem religião, nem nada. Tá, legal. Bom, essa eu acho que você já falou sobre, mas tá aqui só para documentar, né? Fiz uma constelação hoje. Quando vou perceber alguma mudança. Essa eu acho que você não falou.
Fiz uma Então, constelação hoje. Quando eu vou perceber que houve alguma mudança de fato no sistema, né? para a própria pessoa e para o sistema, vamos dizer assim. É muito difícil a gente colocar, então eu fiz hoje, semana que vem eu não tenho mais aquela dor, aquela situação, aquele problema. Não necessariamente, não é dessa forma, né? É delicado demais você colocar esse peso todo numa resposta. Porque até no processo psicoterápico individual ou em grupo, tem que ter o querer do outro, tem que querer a vontade, a pessoa está mobilizada por algo, tocar algo nela para que ela queira essa mudança. Né? Então não coloca muito isso no facilitador ou no sistema ou no problema, no tema. Não. Né? Tem que se dar tempo ao tempo. Né? Tem que se dar tempo ao tempo, tem que assimilar, tem que ressoar. Né? Você pode continuar se trabalhando tanto antes do processo quanto depois, né? E esperar, porque tem coisas que eu me trabalhei há sei lá quantos anos atrás e que ressoam agora. Porque não é só o meu tempo, é o tempo de cada um dentro do meu próprio sistema familiar. Entendi. Então tem pessoas que estão maduras e prontas para receber aquilo, né? E tem outras que não quer nem saber e tudo bem também, porque é o momento dela. Entendi. Bom, depois da minha constelação, eu posso constelar de novo? Foi essa que você já falou. Isso, bem lembrado, ontem, algumas perguntas atrás, né? Então, eu esperaria um pouco, né? Uns meses, né? Mas cada caso é um caso também, vamos lembrar, né? Cada situação é uma situação. Então, assim, para a grande maioria eu esperaria um pouco. Né? Tanto é que no meu próprio trabalho, depois de um tempo, eu quero, eu sinto de estar com a pessoa de novo para ver. Antes de você falar, na verdade é uma próxima pergunta. Tá, já estou me adiantando? Está se adiantando. Bom, então, você dá algum tipo de retorno? Sim, sim. Sim, porque como a gente estava falando agora há pouco, é um zelo, é um cuidado, é uma atenção onde em todos os trabalhos que eu participei, que eu estive do outro lado, é bom, né? É bom saber que tem alguém que eu posso contar, que eu posso dividir e que está, exato. Porque e que está ali. Aquele tipo de coisa, né? Faço uma vez e, sei lá, não falo mais com a pessoa que proveu, né? No caso você, que fez a minha constelação de repente, e aí eu quero falar alguma coisa e não posso porque acabou ali, né? Então você provê isso, né? Depois de um tempo. Sim, eu entro em contato com a pessoa. Então, é o que eu te falei, cada caso é um caso, né? Mas eu sempre vou entrar em contato com a pessoa, eu sempre estou fazendo e dando esse feedback, e eu também quero ouvir isso, para ver como que ela ficou, depois ela ter visto os próprios movimentos do sistema dela de um outro lugar, né? Porque uma coisa é eu perceber dentro de mim como que é o meu sistema familiar, como fulano, beltrano e ciclano está agindo. Outra coisa é eu lá, assistindo a minha própria peça familiar, né? E aí, colocar aquela imagem e refazer aquela imagem de um outro jeito para que o meu sistema, até cerebral, emocional e físico, espiritual, possa se reorganizar com aquela imagem nova. Tá, entendi. Bom, então tá bom. Então esse retorno é depois da constelação, você vai dar uns dias e a gente marca. Depende, né? Uns 20, 30 dias depois do processo. É bom, né? É bom ver como que a pessoa tá. Legal. Isso está incluso então na tua constelação? Sim. Legal. Bom, então por hoje era isso, Cíntia. Esse era o tema, saber sobre constelação. Acho que eu abordei tudo aqui. Fiz todas as perguntas, né, que eu tinha. Tá claro para você? Se tem alguma dúvida? Tranquilo.
E também tem bastante coisa no Google, né, sobre Beth Hellinger, né? É só o pessoal digitar lá que vai saber um pouquinho também, sim, né? Sim. E aí, tá pronto para constelar? Vou pensar, tá bom? Tá bom. Valeu, obrigado pelo seu tempo, pela disponibilidade, por ter falado um pouquinho pra gente sobre o que é constelação. Eu que agradeço e até o nosso próximo encontro. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau.